Vamos dar início. Não escolha o inferno, fuja da fornicação. O que é fornicação? Fornicação é um termo que tradicionalmente se refere a relações sexuais fora do casamento. Em contextos religiosos, especialmente no cristianismo, o termo é frequentemente usado para descrever o ato sexual entre pessoas que não são casadas, sendo considerado um pecado. Então, a relação sexual fora de um casamento é chamado de fornicação. Nós iremos ver várias passagens bíblicas que falam sobre a fornicação, e o que me chama a atenção é a quantidade de passagens bíblicas que falam sobre a fornicação. Então não é aquele negócio da pessoa falar assim, eu não sabia, olha, a Bíblia Sagrada tocou uma vez no assunto e não tocou mais. Não, a Bíblia Sagrada está recheada de orientações contra a fornicação. Então qual é o projeto de Deus? O projeto de Deus funciona assim: o rapaz chega na fase dos hormônios, a moça chega na fase dos hormônios, começam a se conhecer, passam a se conhecer mais profundamente, certo? Que é chamado de namoro, não é fase de se agarrar, se conhecer mais profundamente, começam a fazer um plano para construir uma família lá na frente, isso sem ter relação sexual. E aí o que acontece? Tendo uma maturidade, com a aprovação dos familiares, chega a uma conclusão de dar um segundo passo, que é chamado de noivado. Passa pelo noivado, em santidade, sem ter relação sexual. Entra na fase do casamento, aí casa-se. O homem passa a conhecer a relação sexual após o casamento, a mulher passa a conhecer a relação sexual após o casamento. Estão casados até que a morte os separe. Esse é o plano de Deus. É assim que as pessoas fazem? Uma grande parte não. Uma grande parte, principalmente nos dias de hoje, começam tendo relação sexual, para depois analisar se vão pensar em firmar um compromisso de namoro, para depois chegar a uma conclusão se vão dar sequência para passar a morar junto, e depois de muita batalha, muita pregação, muito ensinamento, talvez casar. Só que isso leva o quê? A uma bagunça no mundo espiritual da pessoa. Uma bagunça no mundo espiritual da família. Quando a pessoa faz as coisas da forma certa, a tendência é não quebrar a cara. Então hoje muitas pessoas entram num relacionamento, aí é o tal da incompatibilidade. Como assim? O homem está casado com a mulher, mas sexualmente ele se sentia mais feliz com as demais que ele já teve. A mulher está casada com o homem, ou morando junto com o homem, mas sexualmente falando, ela se sentia melhor com os demais parceiros do passado. Aí gera ali o quê? Uma incompatibilidade. Pensa que não uma frustração. Pensa que não uma separação de um casamento que nem aconteceu. Aí qual é a possibilidade das novas gerações seguirem da forma certa? Nenhuma. Praticamente zero. Exceto uma ou outra pessoa, que a Bíblia chama de remanescentes, que param para analisar, poxa, esse negócio aí precisa ser seguido da forma certa. Isso é a palavra de Deus. Eu preciso seguir a palavra da forma certa. É um ou outro que puxa essa responsabilidade para si e coloca em prática. Aliás, esse um ou outro, uma ou outro que puxa essa responsabilidade, acaba de uma certa forma até sendo criticado. Por quê? Porque passou a não ser normal aquilo que é o certo aos olhos de Deus. E a fornicação é algo tão prejudicial para a vida da pessoa, para o corpo da pessoa, para a saúde da pessoa, para o espírito da pessoa, que a Bíblia Sagrada está repleta de orientações. Primeiro, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vossa santificação. O que é ser santificado? Separado das coisas do mundo que Deus condena. Que vos abstenhais da fornicação. Então a orientação de Deus é: se afaste da fornicação. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Mais uma vez fala aqui: fuja da fornicação, fuja
da relação sexual fora do casamento. Essa é a orientação de Deus. Atos capítulo 15, versículo 20. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Então aqui você observa falando se afastar da fornicação. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Aí fala sobre a fornicação. Atos capítulo 15, versículo 29 está escrito: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Das quais coisas bem fazeis se vos guardardes, bem vos vá. Para um pouquinho. Então aqui nós encontramos várias orientações falando sobre fornicação. Não importa o seu passado. Deus não está aqui para julgar seu passado. A Bíblia fala que onde tem duas ou mais pessoas, Ele está presente. Então Deus está aqui. Ele está aqui para te conscientizar, para nos conscientizar do que é certo e do que é errado. E a partir do momento que nós conhecemos o que é certo e tomamos uma atitude no presente em fazer o que é certo, o passado é apagado. Pastor, no passado eu vivi em fornicação, é passado. Faça um concerto com Deus, Deus ele estende a misericórdia sobre a sua vida, e aí você, a partir de agora, você se programar para ser diferente. O seu corpo tem que ser templo do Espírito Santo. O seu corpo não é para ser templo de prostituição. E a fornicação também é um tipo de prostituição. Faça um concerto. Olha o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Aqui está falando que nosso corpo aqui vai se acabar, correto? Mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Aqui está falando que o nosso corpo não é para a fornicação, para a prostituição. O nosso corpo pertence ao Senhor. É morada do Espírito Santo. O Espírito Santo não pode habitar num corpo que está em fornicação. E mais uma vez, o objetivo da mensagem não é atirar pedra em ninguém. O objetivo da mensagem é que todos tenham conhecimento, porque a fornicação leva a pessoa a perder a salvação. Olha o que está escrito aqui. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2. Mas, por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido. Aqui está falando o seguinte. Geralmente, a pessoa deseja ter a relação íntima. O jovem, o rapaz, a moça. É normal, não é anormal, é normal, é biológico isso daí. Então o que acontece? Se for para pender para o lado da fornicação, da prostituição, a pessoa tem que se programar para quê? Para um casamento. A mulher ter o seu marido e o homem ter a sua esposa. E aí, mediante um casamento, essa relação íntima entre os dois não é pecado. Passa até a ser adoração a Deus. Não é pecado, não é errado. Agora, fora do casamento é errado. Irmãos, as pessoas estão bagunçando as orientações de Deus. Hoje eu estava apresentando para a igreja uma pesquisa que mostra 46 milhões de pessoas contaminados com o vírus do HIV. 46 milhões e 100 mil. Ou seja, é muita gente. Quando, pastor? Esse ano. Mas esse ano hoje é o quê? 2 de fevereiro, então esse ano só teve ainda 33 dias de existência. Se em 36 dias, 46 milhões de pessoas já foram diagnosticadas, isso assim, pessoas que já notaram, que descobriram que estão, fora os que não sabem. Então isso daqui como é que funciona? A pessoa vai fazer o exame atesta positivo, a pessoa começa a fazer o tratamento, aí eles lançam no site, certo? Isso daqui é dados mundiais. Lança no site e vai acumulando. Se a pessoa entrar no site, que tem as informações, você vai ver que fica assim, ó, 1, 2, 3, 4,
Não para. 46 milhões este ano. Fora a quantidade de gente que estão contaminadas com o vírus, que não sabe. Aí o carnaval está chegando. Então, cuidado. Ah, é um rostinho bonito. Cuidado. Ah, esse cara aqui é gente fina. Cuidado. Essa moça aqui, cuidado. Irmãos, hoje o HIV está tão empestado como no passado o piolho em cabeça de criança da escola. Hoje, graças a Deus, que os piolhos acabaram, né? Mas no passado, meu Deus do céu, que tinha de criança sofrer com piolho. Assim é o HIV hoje, irmãos. Está assim, ó. E a pessoa que está contaminada, ela começa o quê? Querer contaminar o máximo de pessoas possível. Hoje é até aconselhável, você vai entrar num relacionamento, principalmente um relacionamento que já tiveram vidas ativas. O ideal, às vezes, o casal, antes de entrar no relacionamento, solicitar uma bateria de exames, fazerem juntos. Vamos fazer uma bateria de exame, vamos ver como é que está nossa questão da saúde. Porque, irmãos, não está escrito na testa quem está contaminado e quem não está. Tudo isso acontece por quê? O avanço da fornicação. Lógico que existe caso de pessoas contaminadas, que foi através de outras formas, às vezes um tratamento médico no dentista. Há casos de pessoas que foram, infelizmente, gente má, que pega a seringa e vai lá e contamina aquela pessoa, põe o sangue naquela pessoa por maldade. Mas aí são casos mínimos. Mas a grande massa está condicionada à fornicação, à prostituição, a adultério. Por quê? Porque as pessoas estão destruindo o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Vamos dar sequência. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Aqui está falando de uma condenação. Aqui menciona os fornicadores indo para o inferno. Como assim? Pessoas que estão na fornicação e não renunciam à fornicação. É o que está escrito em Apocalipse capítulo 2, versículo 21. E dê-lhe tempo para que se arrependessem da sua fornicação. E não se arrependeram. Ou seja, Deus dá tempo. Deus dá tempo para a pessoa se arrepender da fornicação. A pessoa está na fornicação, Deus não já vai condenando a pessoa, Deus dá tempo. Só que tem várias pessoas que morrem na fornicação. Não, pastor, eu estou na fornicação, mas daqui a 2 anos eu caso. E se tu morrer amanhã? Então, irmãos, os princípios bíblicos, as regras bíblicas, não é para deixar ninguém fanático, né? Pelo contrário, é para fazer a pessoa evitar problemas. É para fazer com que a pessoa não seja infeliz. Pelo contrário, fazer com que a pessoa seja uma pessoa realizada, completa. Então, aqui tem muitos jovens. Se guarda, jovem. Se guarda. Não pende para esse mundo da fornicação, não. Conforme você vai se fornicando, vai se afastando de você o Espírito Santo. Vai se afastando do Espírito Santo, a carne vai se fortalecendo mais ainda. Se vai entrando num nível de depravação tão grande a carne, você nunca consegue saciá-la. A carne, quanto você mais alimentar ela, é como um vício da droga. Eu vou usar bastante droga agora, que no dia seguinte eu não quero mais. Aí é que você quer mais. Aí quanto mais você usa, agora essa droga agora está fraca. Eu quero agora uma dose mais, uma droga mais forte. Aí parte para uma dose mais forte. Aí pensa que aquela droga que já estava numa dose forte, já está sendo fraca. Eu quero algo mais forte. Assim a carne, ela nunca se realiza. Agora, quando você tem a sua carne em sujeição aos ensinamentos de Deus, a regra de Deus, você evita muitos problemas. Muitos. Não são poucos, não. São muitos problemas. Continuando. Judas, capítulo 1, versículo 7. Olha o que está escrito. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação,
como aqueles e ido após outra carne, foram postos por exemplos, sofrendo a pena de fogo eterno. Aqui mostra Sodoma e Gomorra sendo condenada, destruída por causa da fornicação. Você já observou que aqui eu estou citando várias passagens bíblicas? Então não é algo bobo, algo simples, que Deus deixou uma orientação específica e as pessoas às vezes passaram por cima e não notaram. Você chega no Novo Testamento, correto? Você encontra pouquíssimas passagens falando sobre o sábado, né? Pouquíssimas orientações ali, passagens falando sobre o dízimo. Pouquíssimas orientações falando sobre o amor ao próximo. Mas todas são orientações bem fundamentadas, bem explicadas, que nós temos que segui-las. Agora, quando chega na fornicação, a Bíblia rasga. É um versículo em cima do outro, um versículo em cima do outro, um versículo em cima do outro. Por quê? Porque Deus sabe que o ser humano, sem o controle, sem o temor de Deus, ele vai usar o próprio corpo para a própria destruição e a destruição do seu próximo. Continuando. Como sair da fornicação? Para quem já vive junto, o correto é ir ao cartório e marcar o casamento. Após o casamento, já não estão mais vivendo em fornicação. É comum você encontrar pastores que falam que não precisa casar, estando morando junto, não precisa casar. Eu não sei onde é que essas pessoas tiram esse tipo de orientação. Se morar junto é fornicação, como é que não tem que casar? Não, estando morando junto, já é casamento. Não é casamento não, irmãos. Nós temos que ter cuidado com isso. Isso é gente que não tem conhecimento. Assim como tem gente que fala que pode beber. Cuidado com esses ensinamentos que libera pecado. Para os casais de namorados, o correto é se afastar por um pouco mais, ou se afastar um pouquinho mais, e começar a fazer jejum para quebrar a carne, e se guardar para o casamento. Contato íntimo, meu amor, só após o casamento. Enquanto isso, fica para aí que eu fico para cá e jejum no meio. Se todo casal fizesse isso, iam se conhecer após o casamento, iriam evitar um monte de problema. Aí aqui a orientação, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 9. Mas, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Aqui fala o seguinte, o casal do namorado, né? Quer se aquentar, não pode. Namoro cristão não é igual ao namoro do mundo. Apesar que hoje dentro das igrejas nós encontramos muitos namoros cristãos piores do que namoros do mundo. Piores. Então o que acontece? A orientação é, não consegue se conter, então case-se. Já tem uma idade, já tem uma maturidade, já tem uma preparação. Meu amor, vamos casar. Porque não pode fazer nada antes do casamento. Vamos casar. Marca o casamento e casa. Até que a morte o separe. Não é casou, separou, não. Até que a morte o separe. A Bíblia abre exceção em caso de adultério, mesmo assim de aconselhar perdoar. Não é casou, separou, casou, separou, casou, separou, casou, separou. Isso é decisões que as pessoas tomam sem ser a direção de Deus. E são decisões que trazem consequências. Pastor, já fiz isso muito no passado. Então faz conserto com Deus. Meu Deus, a partir de hoje, o próximo casamento que eu entrar, vai ser até que a morte nos separe. Mas não pode orar para o varão morrer não, viu? Orar para a varoa morrer, não. Até que a morte nos separe, e eu vou cuidar da minha esposa, eu vou cuidar do meu marido, e o Senhor está no controle. Então, orientação bem clara, certo? Dando sequência. O meu cônjuge não quer se casar. O que eu tenho que fazer? Se ele não é convertido, ore para Deus trabalhar no coração dele. Tenha paciência. Se ele já for convertido, você tem que tomar uma atitude, pois é a salvação de vocês que está em jogo. Ah, não é convertido. Ok, vai orando. Você chegou na igreja, você se converteu, ele ainda não se converteu. Vai orando, pede a Deus sabedoria para lidar com essa situação, para ele conhecer Cristo.
Entendeu? Cristo te aceita do jeito que você chegou. Aí você vai orando para Deus trabalhar no coração do seu esposo ou da sua esposa. Agora, quando os dois já são convertidos, já conhecem a palavra, aí tem que tomar atitude. Tem que tomar atitude. Olha, vamos nos casar. Não, pastor, mas casamento está caro. Irmãos, quando terminar o culto, quando você sair daqui, ali em direção a Bemol, tem várias funerárias, né? Para lá e pergunta quanto é um caixão. Você fala assim, escuta, eu quero... Quanto é o enterro mais simples aqui de vocês? Ele vai falar no mínimo 3.500. O mais simples. Engraçado, se morrer alguém, a pessoa dá o jeito de enterrar. Não é assim que funciona? É assim. E não dá jeito para casar por quê? Falta de temor. Porque se eu me convertesse a Cristo e eu descobrisse que morar junto é pecado, sabe o que eu faria? Eu chegaria em casa e falaria para a mulher, meu amor, vamos vender a geladeira e vamos casar? Ah, mas beber água quente, é melhor beber água quente que ficar no inferno, que lá nem água quente tem. Vamos vender a televisão e vamos casar? É melhor ficar um tempo sem geladeira, sem TV e sair do pecado do que continuar com os mortos dentro de casa no pecado. Porque numa dessas tu morre. Aí morre, vai ter que gastar 3.500 no caixão. Caixão com enterro, né? Ou seja, dava para pagar taxa de 8 taxas de casamento. Para a morte consegue. Ou se adoece, tem que comprar um remédio de 400, 500 reais, vários remédios no decorrer do mês, o cara dá um jeito de comprar, né? E para casar, não. Então as pessoas precisam parar com as desculpas e consertar as suas vidas. Tem aquelas pessoas que não sabem, pastor, para ser sincero, eu não sei nem por onde começar para casar. É para isso que existe o pastor, pedir orientação do pastor. Irmãos, eu sei que esse tipo de pregação é um tipo de pregação que às vezes não agrada. Um exemplo, porque a nossa cultura brasileira, morar junto, ou seja, a fornicação já é algo normal, normalizado. E entrando na cultura amazonense, é mais ainda. Então aqui em Manaus, o morar junto, a fornicação, eu não estou falando isso desmerecendo a cidade, eu estou falando isso como pregador da cidade, há quase 17 anos que eu estou aqui, é algo normal. Eu já tive de pastorear a igreja que a metade da igreja estava em fornicação. Aqui eu já realizei, aqui no Amazonas, principalmente aqui no Tancredo, eu já realizei praticamente em média de 400 casamentos. Como é que pode? E assim, 99% é tudo crente. Morando junto há 20 anos, 30 anos, 10 anos. Aí a safra que está vindo, irmãos, de adolescentes, se os pais e os avós estão nessa pegada, esses adolescentes não vão respeitar a palavra de Deus sobre a questão do casamento. Elas vão querer seguir os exemplos dos antigos. E aí nós vamos ter o quê? Umas igrejas recheadas de gente em fornicação, que irão participar de um culto, irão querer sentir a presença de Deus, mas a presença de Deus não pode vir sobre ela por causa do pecado. Não são poucas as pessoas que falam, poxa, eu vou na igreja, mas não sinto nada. Poxa, eu vou na igreja, mas é um vazio dentro de mim. Irmãos, o Espírito Santo, ele não tá caindo assim de qualquer jeito nas pessoas, não. Ele não está entrando em qualquer pessoa, não. Ele tem regras, ele tem norma. Por isso nós temos que buscar o Espírito Santo, para que o Espírito Santo mostre para nós nossos pecados. Após ele mostrar nossos pecados, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Depois que nós nos arrependermos dos nossos pecados, nós temos que renunciar aos pecados, para depois a presença dele vir sobre nós. Aí nós temos o quê? Uma multidão de gente em fornicação, participando da Santa Ceia do Senhor, se recusando a casar, por mais que tenha a facilidade para casar, se recusando. Irmão, chega um momento que as pessoas vão começar a migrar entre as igrejas, à procura de uma presença
de Deus que não virá sobre elas, por causa do pecado, por causa da fornicação. Por isso eu sempre costumo falar, a minha pregação não é pregação para encher igreja, irmão. Quem é que vai sair de casa desesperado para escutar uma pregação dessa? Não é pregação para encher igreja. É pregação para quem quer ir para o céu. Observa, todo dia eu estou fazendo live, né? De segunda a sábado eu faço live. Observa, todas as lives que eu fiz até hoje é só cacetada no pecado, irmãos. Você acha que a pessoa que não quiser ir para o céu, não quiser santificar a sua vida, não quiser conhecer a verdade, não quiser se preparar para a volta de Cristo, você acha que a pessoa vai parar para ouvir uma pregação minha, irmãos? Que já sabe que de uma certa forma o Espírito Santo de Deus vai cobrar uma mudança de comportamento, porque a mudança de vida não está na mudança de ano, a mudança de vida não está na mudança de emprego, a mudança de vida não está na mudança de roupa, a mudança de vida está na mudança de comportamento. Enquanto a pessoa não muda o comportamento, não tem como Deus vir sobre ela. Então você pode ser uma pessoa obediente e participar de um culto simples, você e mais 3 pessoas, e ali você sentir uma presença maravilhosa de Deus. Você tem santidade. Você está ali para cultuar Deus, você está ali para adorar Deus. O louvor, por mais simples que seja, a pregação, por mais simples que seja, fala o seu coração. Agora você, com a vida errada, a vida torta, pode colocar você no meio de uma igreja lotada, gente orando, pulando, gritando, você vai continuar vazio do mesmo jeito. O máximo que você pode sentir é alguma emoção. Às vezes, por causa da letra de um louvor, você pode vir alguma emoção sobre você. Emoção não é presença de Deus, é emoção. Que a presença de Deus sobre as nossas vidas, ela vem mediante arrependimento. E o arrependimento significa que quando termina o culto, a pessoa já vai consertar o que precisa ser consertado. Eu me arrependo da fornicação. O Espírito Santo vem sobre mim. Eu saio daqui, já amanhã vou no cartório com a documentação para casar. Arrependimento. Caso contrário, irmão, não funciona. Aí as pessoas vão passando o tempo, acham que o tempo de igreja irá trazer para a vida delas algum diploma espiritual, alguma carteirinha que dê acesso ao trono de Deus, e aí irão se deparar, infelizmente, com o juízo final. E como eu citei em Apocalipse 2:21, que Deus deu tempo para que se arrependesse da fornicação, e não se arrependeram. Lógico que não é generalizando, tem aquelas pessoas que se arrependem. Continuando. Se eu deixar meu cônjuge por não querer casar-se comigo, estou pecando? Não. Ele não é seu marido ou sua esposa. Só que antes de tomar essa decisão, procure o seu pastor. Pastor, eu quero casar e o homem não quer casar de jeito nenhum. Pastor, eu quero casar, a mulher não quer casar de jeito nenhum. Se eu deixar, eu estou pecando? Então, em primeiro lugar, não é seu esposo, não é sua esposa. Mas não tome nenhuma decisão sem primeiramente conversar com o seu pastor, porque ele vai analisar seu caso. Cada caso é um caso, entendeu? Tem regras, tem normas, tem formas corretas de se tomar uma atitude, uma decisão, certo? Por isso que é muito bom você, quando for entrar no relacionamento, você saber qual é o seu papel nesse relacionamento. Porque assim, irmãos, eu acho que é um cúmulo do cúmulo eu dedicar minha vida a uma mulher e ela se recusar a assinar um papel com o nome dela para mim. Se uma pessoa se recusa a assinar um papel com o nome dela para mim, será que se eu ficar em um estado vegetativo, será que ela vai cuidar de mim? Ou vai me abandonar na primeira oportunidade? Ou vice-versa. Você se dedica a um homem e ele se recusa a dar o nome dele em um casamento para você, que é algo que você quer, que é algo que te traz paz interior, que te santifica, que te deixa bem, melhora o seu humor, o seu astral. E esse homem se recusa a assinar um papel, que para ele não passa de um papel, mas não é só um papel, trata-se de um casamento, mas ele se recusa. Será que se você necessitar mesmo, esse homem vai estar contigo?
se você tiver que depender dele no final da sua vida. Então, às vezes, a pessoa tem que parar, irmãos, enquanto tem saúde, enquanto pode trabalhar, enquanto pode correr atrás, se posicionar com sabedoria. É questão de honra. Ah, mas é só um papel. Não importa, mas para mim não é só um papel. A pessoa tem a obrigação de atender o meu pedido. A obrigação. Para ela pode continuar sendo só o papel que ela acha que é. A pessoa divide a mesma cama, divide as mesmas contas, divide a mesma casa, e a pessoa se recusar, isso é muito egoísmo. Aí a pessoa não sabe se posicionar na vida, pensa que não, passa a vida inteira com peso na consciência, toda vez vai no culto, parece até perseguição do Espírito Santo, independente de qual for a igreja que a pessoa vai, quando a pessoa chega lá no culto, o Espírito Santo está dando a cacetada em cima daquilo. Irmãos, aí a pessoa tem que saber se posicionar na vida. A pessoa tem que parar e falar, meu Deus, tem que ser diferente. Olha o que está escrito aqui em Mateus capítulo 10, versículo 37 e 38. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Jesus falando. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Olha aqui que situação, irmãos. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o esposo, a esposa, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho, a filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Sabe o que está falando? Que na sua vida, em primeiro lugar, é Deus. Então, tudo aquilo que mancha a sua reputação entre você e Deus, não tem acordo. Casalzinho, namorado, vamos fornicar? Suja minha reputação com Deus. Entre você e meu Deus, eu prefiro meu Deus. Vai ser namoro santo. Ah, não quero, tchau, vai com Deus. Vai com Deus. Marido e mulher do mesmo jeito. Olha, assim, a palavra de Deus fala isso. Ai, que não sei o quê. Você não está acima do meu Deus não, viu? Eu amo meu Deus em primeiro lugar. Se você não estiver disposto a seguir o meu Deus, respeitar o meu Deus, olha, Deus te abençoe. Mas eu não vou ferir a palavra do meu Deus para te agradar. Porque a Bíblia é bem clara, irmão. Aquilo que você ama mais do que Deus, você não é digno dele. E isso Jesus irá falar no dia do juízo final para essas pessoas que morreram no pecado, que morreram distante. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pensem nisso, irmãos. Mais uma vez, a mensagem não é para ferir, a mensagem não é para tirar pedra. A igreja tem bastante adolescentes, bastante que estão começando agora a entrar na fase dos hormônios, na fase da descoberta, na fase de querer namorar, certo? E eu, como pregador do evangelho, eu preciso conscientizá-los para que não entre no caminho da fornicação. E aí, automaticamente, serve para todos que estão ouvindo, aqueles que estão no erro se consertar e aqueles que estão em santidade. Você pode pegar um estudo como esse, tira uma foto bonitinha, põe no grupo da família, mande individualmente para alguns colegas e assim sucessivamente, ok? Vamos falar com Deus, feche os olhos. Pai, obrigado, meu Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe. Que o Senhor, meu Pai, possa abençoar todas essas pessoas. A palavra não é para ferir, a palavra não é para gerar feridas, pelo contrário, a palavra é para sarar feridas. A fornicação tem destruído juventudes, adultos, idosos. A falta do temor à tua palavra, meu Deus, tem levado as pessoas a se prostituírem. Pai, coloca temor no coração de todos. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. E você que crê, aplauda o Senhor Jesus Cristo bem forte, que Ele merece.